esse entendimento na nossa mente, sem nenhum prejuízo, né, do original, com todo esse conceito que a gente ampliou aqui, Cristo não veio desobedecer nenhum aspecto da lei. Mas aqueles aspectos que encontraram cumprimento, ou seja, na figura de Cristo, foram cumpridos, como, por exemplo, aspectos que deixaram de existir. Hoje a gente não sacrifica mais animais em virtude de perdão de pecados, para buscar o perdão de pecados. Confessar o nome de Cristo e pedir perdão dos nossos pecados para o Senhor Jesus, confiando, confessando que o sangue dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é suficiente para perdoar o meu e o seu pecado, a gente encontra um cumprimento. Então, aquele ponto das Escrituras que cita a lei e a prática de sacrifício de animais deixa de existir, porque encontra um cumprimento perfeito, único e suficiente de um cordeiro, do Cordeiro de Deus, que precisou fazer uma única vez esse sacrifício. E hoje, pela confissão de fé, eu e você alcançamos essa graça, esse perdão de pecados. Mas havia perdão de pecados na lei. Cristo veio fazer além de perdão de pecados. Graça de Deus, a paz de Cristo a todos. Que bom que vocês estão aqui, né? A gente chega aqui ao 6º vídeo da série sobre lei e graça. Mas deixa eu dar um recado para vocês aqui. Se porventura você ainda não assistiu os demais vídeos ou perdeu algum desses vídeos, é importante para o seu crescimento, né? Para o entendimento, para que você receba esse aprendizado, assista os demais vídeos. Eu estou deixando aqui no link, o link na descrição, melhor dizendo, para você poder acompanhar, né? Esses outros vídeos. E a minha sugestão é que, de fato, você primeiro visse esses outros vídeos, se você ainda não viu, para depois assistir esse. Até porque a gente está fazendo uma sequência aqui, né? Trazendo uma sequência de vídeos e destrinchando, desdobrando o entendimento em forma sequencial, vai fazer muito mais sentido para você. No vídeo anterior que a gente fez, no 5º vídeo, a gente iniciou essa questão de mudança de lei, trazendo um aspecto importante, né? Um conceito importante, que é a necessidade do zelo e do entendimento correto. Abordamos algumas questões e trouxemos, inclusive, né, pontos levantados por Jesus, por Paulo, em alguns momentos, questionando o entendimento e a interpretação equivocada de alguns daqueles judeus. Se trouxéssemos isso a um paralelo de hoje, traduzindo aquilo como se os judeus, alguns daqueles judeus, fossem meramente religiosos ou ritualistas, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com os nossos dias, um entendimento, um zelo sem entendimento transforma a gente em meros religiosos, cumpridores de rituais, né? Cumpridores de cerimônias, né? De protocolos. Nesse vídeo eu quero abordar um ponto importante. Afinal, Jesus revogou ou não revogou a lei de Moisés? Eu posso responder essa pergunta para você de duas formas, sim e não. E eu vou te explicar, né, ao longo desse vídeo por que Jesus revogou e por que Jesus não revogou a lei de Moisés, né? Eu quero começar lendo um trecho aqui, está em Hebreus capítulo 7. O motivo de uma lei ter sido substituída, e essa lei, a lei de Moisés, por outra, que é a lei de Cristo, o motivo dessa substituição ou revogação, ou anulação, ou cancelamento, era a ineficácia da lei. Ou seja, ela veio, né, a nova lei, a lei de Cristo, veio por causa da ineficácia da lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, verso 18, as escrituras dizem: portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior, ou seja, a lei de Cristo, pela qual nos chegamos a Deus. O engraçado é que essa palavra revogar de Hebreus 7 não é a mesma palavra revogar que lemos em Mateus 5,17. Essa palavra que lemos agora em Hebreus, revogar, significa literalmente revogar, tirar alguma coisa que foi colocado, né? Paulo
falando aos Romanos, no capítulo 7, no verso 6, ele disse: agora a gente está livre da lei. Ou seja, ela foi tirada. Então, de fato, sob o ponto de vista de Hebreus, capítulo 7, Jesus revocou a lei, né? Ou trechos da lei. Porque uma lei sai e uma outra lei entra. Mas até para a gente entender o que saiu e o que entrou, a gente precisa fazer a ampliação desse conhecimento aqui. Então, de uma forma simples e até grosseira, sim, Jesus revoga alguns aspectos da lei de Moisés. Por outro lado, como a gente explica, né? Hebreus citando uma revogação e o livro de Mateus, em que Jesus afirma que não veio revogar. Né? Como que a gente cita? Primeiro, é que a gente precisa entender que tanto em Mateus 5,17 quanto em Hebreus 7,18, as palavras que foram traduzidas como revogar, né, em algumas versões, elas não são as mesmas palavras. O primeiro ponto é que parece ser a mesma coisa, mas não é. E aí a gente precisa ter isso em mente. No original, que a gente viu no vídeo passado, em Mateus 5,17, essa palavra revogar ela era usada geralmente no contexto de falantes de grego do primeiro século, né, para descrever algo que era demolido, ou seja, por exemplo, a demolição de um prédio. Quando Jesus fala em Mateus 24, verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e ele estava se referindo ao templo, as escrituras em Mateus 24, verso 2, usam isso. A expressão não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa expressão derrubada, né, esse verbete derrubado, é a mesma palavra que foi usada como revogar em Mateus 5,17. Já no contexto rabínico daquela época, essa expressão revogar, ela era uma expressão que estava ligada a algum lugar de desobediência, né? Desobedecer a algum mandamento. Então, quando eu leio sob esse ponto de vista, a gente fez essa construção etimológica aqui da palavra, quando eu leio sobre esse ponto de vista, eu preciso entender que o que é comunicado em Mateus 5,17 é que Jesus disse: olha, eu não vim desobedecer, eu não vim quebrar preceitos nem da lei nem dos profetas, porque eles apontam para Jesus. Mas a verdade é que ele veio cumprir, e aí se traduziu por cumprir, né, o que a gente entendeu de pleros, dar entendimento a isso, mas Cristo estava dizendo: olha, eu não vim desobedecer. E essa é a ideia de Mateus 5,17, no que foi traduzido como revogar. Já em Hebreus, capítulo 7, no verso 18, a palavra que foi traduzida como revogar, se você aplica a mesma análise etimológica, né, de contexto histórico, social, inclusive, né, está muito mais relacionado a um aspecto jurídico. Era uma expressão muito usada no mundo jurídico romano, grego, de uma lei que era arquivada, ou uma lei temporária que deveria ser arquivada porque caducou. Né? E se a gente analisar sobre esse ponto de vista a lei de Moisés caducou, precisou ser arquivada, né, por Cristo, e a expressão usada como revogar em Hebreus 7,18 carrega essa ideia de algo relacionado juridicamente, né, a uma lei que precisou ser arquivada porque ela cumpriu, era uma lei temporária, não era uma lei que estava com a sua vigência ampla e absoluta, era uma lei temporária que viu e percebeu o seu cumprimento na figura de Cristo e precisava ser arquivada. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender. E quando eu digo primeiro ponto, porque às vezes eu posso esbarrar com aspectos ou trechos em que geram certas confusões. Por exemplo, na lei de Moisés, Levítico 23, quando Moisés transmite para o povo sobre as festas fixas que aconteciam, e entre elas a Páscoa, uma parte do texto, né, depois, tarefa para casa, depois que você terminar de assistir esse vídeo, leia Levítico 23, né? Um dos trechos que fala sobre a Páscoa, Moisés cita a expressão, ou usa a expressão, sobre estatutos perpétuos. Então, se a Páscoa é um estatuto perpétuo entre as gerações, a gente precisa entender que Deus não muda, Deus
permanece o mesmo e a palavra dele não muda. Eu preciso encontrar dentro das Escrituras um entendimento amplo para entender de que forma isso acontece perpetuamente ainda nos dias de hoje, né? Em outros vídeos nós vamos abordar esses aspectos, né, proféticos e entender mais ao fundo. Eu não vou entrar aqui porque quero fazer e deixar um vídeo específico sobre essa questão de estatutos perpétuos, mas de forma resumida, a gente precisa entender que isso não mudou. Se as Escrituras dizem que a Páscoa é a comemoração, a celebração da Páscoa, é um estatuto perpétuo, a gente precisa entender, sobre a ótica da lei de Cristo, como nós cristãos hoje cumprimos essa ideia de estatuto perpétuo, ok? Então, por exemplo, falei e citei em vídeos anteriores a questão de, por exemplo, a oração. A oração existia na lei de Moisés e segue existindo na lei de Cristo. Então, disse também no começo desse vídeo que, por um lado, Cristo revoga alguns aspectos, mas outros aspectos permanecem. Então, a gente vai entendendo ao longo desses vídeos, desse e dos próximos vídeos, como perceber e observar esses aspectos de fato. Por exemplo, deixa eu citar mais um exemplo para a gente aprofundar ainda mais. Êxodo capítulo 30, verso 8. A Bíblia diz: quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele, o incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Ou seja, perpétuo por todas as vossas gerações. Isso significa que as gerações não deixaram de existir e nós somos geração do povo escolhido na figura de Abraão, né? Entendendo que as promessas de Abraão também são promessas para os gentios, e nós somos cristãos do meio dos gentios. Entendemos que esse incenso perpétuo precisa encontrar na nova aliança, nos dias de hoje, e na obra de Cristo, desde a obra de Cristo, precisa encontrar um lugar de prática. E é isso que, a partir desse vídeo e dos próximos vídeos, nós vamos trazer para a gente entender como de fato se pratica alguma coisa que foi declarada no Antigo Testamento e não foi revogada aqui. Por exemplo, a ideia da prática do incenso perpétuo, hoje a gente não tem mais a figura do templo e não há necessidade de que se mantenha aceso um incenso por gerações perpétuas. Mas o livro de Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, ele traz um entendimento de como isso seria na nova aliança. Apocalipse 5:8, a palavra de Deus diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então a própria Escritura resolve um problema conceitual, que poderia ser um problema conceitual, né? Melhor dizendo, as Escrituras resolvem o que poderia ser uma dificuldade interpretativa. A figura do incenso, ela não existe mais, mas de forma profética e prática, hoje, esses incensos correspondem às orações dos santos. Quem são os santos? Eu e você, os justos, né? Justificados por Cristo Jesus. Então as nossas orações hoje cumprem um requisito da lei profético sobre incensos, mantendo. Meus irmãos, eu peço perdão. Aqui em casa, todo mundo pegou um quadro de virose e uma tosse muito forte. Então, nos últimos dias, eu tô saindo, né, dessa tosse, e a minha ainda tem algum aspecto irritativo. Eu peço perdão, mas se eu não gravasse esse vídeo hoje, eu não gravava nunca, né? Peço perdão aos irmãos. Mas eu dizia que a gente identifica pelas próprias palavras da Escritura que aquele aspecto dos incensos da velha aliança, que foram tratados como incensos perpétuos, né, em geração para geração, são cumpridos hoje, de forma prática, com as nossas orações. Então, porque eu e você somos templo do Espírito Santo, quando nos colocamos em oração, estamos cumprindo de forma prática o incenso, que o que correspondia na lei de Moisés como incenso, corresponde na lei de Cristo como a oração. Então, o entendimento final sobre essa questão de revogar ou não revogar, de cumprir ou não cumprir,
desobedecer ou não desobedecer a lei de Moisés? A verdade é que se eu e você reescrevermos esse entendimento na nossa mente, sem nenhum prejuízo, né, do original, com todo esse conceito que a gente ampliou aqui, Cristo não veio desobedecer nenhum aspecto da lei. Mas aqueles aspectos que encontraram cumprimento, ou seja, na figura de Cristo, foram cumpridos, como, por exemplo, aspectos que deixaram de existir. Hoje a gente não sacrifica mais animais em virtude de perdão de pecados, para buscar o perdão de pecados. Confessar o nome de Cristo e pedir perdão dos nossos pecados para o Senhor Jesus, confiando, confessando que o sangue dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é suficiente para perdoar o meu e o seu pecado, a gente encontra um cumprimento. Então, aquele ponto das Escrituras que cita a lei e a prática de sacrifício de animais deixa de existir, porque encontra um cumprimento perfeito, único e suficiente de um cordeiro, do Cordeiro de Deus, que precisou fazer uma única vez esse sacrifício. E hoje, pela confissão de fé, eu e você alcançamos essa graça, esse perdão de pecados. Mas havia perdão de pecados na lei. Cristo veio fazer além de perdão de pecados. Cristo veio providenciar que o Espírito Santo fosse dado, derramado em todos, para que além de recebermos perdão de pecados, recebêssemos força que capacita cada um de nós a não pecarmos ou não sermos escravos do pecado. Quando a gente cita essa ideia de uma força capacitadora, que é o Espírito Santo, que nos permite não pecar, é óbvio que eu e você somos pecadores e, eventualmente, vamos cometer pecados ao longo da jornada. Mas quando a obra de Cristo encontra esse lugar de entendimento na minha e na sua vida, a gente compreende que essa força capacitadora, que é o Espírito Santo, nos dá capacidade de não sermos escravos do pecado. Então, quando tínhamos as nossas vidas comprometidas com algum tipo de carnalidade, natureza carnal, velha natureza, o velho homem, o velho agir, comportamentos inadequados, e encontramos na figura de Cristo, com a presença do Espírito Santo que passou a habitar em mim e em você, nós entendemos que aquela prática de sacrifício de cordeiros não é mais necessária hoje. Isso não significa que eu e você não precisemos apresentar sacrifícios. Aqueles sacrifícios de animais não são mais necessários hoje, porque eu e você recebemos como graça, como um favor imerecido, um sacrifício perfeito, eterno, de um sumo sacerdote, Jesus, de uma ordem eterna, a ordem de Melquisedeque, que nos garante essa justificação diante de Deus. Isso não significa que eu e você não precisemos oferecer sacrifícios a Deus. Mas agora Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1, que esse sacrifício santo e agradável é o meu e o seu corpo, não como morte, porque Cristo já morreu no nosso lugar, mas como sacrifício vivo. Paulo está envolvendo um conceito, ainda que não esteja dito diretamente, mas esteja ampliado, né? A gente amplia isso porque está implícito no que Paulo fala. Paulo está trazendo um conceito muito importante das disciplinas espirituais. Eu estou me referindo à oração, à meditação, a jejum, a leitura da palavra, que é diferente de meditar. Então, essas disciplinas espirituais são a forma de apresentarmos o nosso corpo santo e agradável como sacrifício vivo. Os animais não precisam ser mais mortos por causa de pecados, porque Cristo morreu. E isso se cumpriu. Quando a gente entende essa amplitude e essa ideia de que Cristo, sim, por um lado, revogou certos aspectos da lei, porque ou elas se cumpriram em Cristo, ou por causa da obra de Cristo perderam a sua razão de ser, a gente entende sim que esses trechos foram revogados. Ou seja, a lei caducou, a gente não observa mais isso. Mas quando a gente entende que Cristo não veio desobedecer algumas coisas e que ele ampliou, reformou, ajustou alguns outros conceitos e outros trechos da lei, Cristo deu manutenção, ou seja, Cristo deu permanência
a gente entende que o ato de revogar, por um lado, ocorreu, mas por outro lado, não. O que fica desse vídeo, né, chegando ao final de mais um vídeo, é a ideia de que a lei de Deus sempre foi boa. E entender mudança é entender que Cristo não veio pegar uma lei e amassar o papel e jogar fora e fazer tudo novo, né? Por causa da nossa natureza, Cristo precisou vir e aspectos que se cumpriram nele foram revogados. E aspectos que encontraram necessidade de permanência, como por exemplo, Cristo foi questionado a respeito, e eu já estou antecipando alguns pontos do vídeo seguinte, né, do próximo vídeo. Quando Cristo foi perguntado e questionado qual seria o maior dos mandamentos, ele de prontidão respondeu que era amar a Deus sobre todas as coisas. Então Cristo transporta um entendimento da lei de Moisés e da permanência aquilo sem alterar nada. Mas coisas que encontraram cumprimento foram alteradas, reformadas, ajustadas ou ampliadas. E é exatamente esse o próximo ponto, o próximo assunto que iremos abordar no vídeo seguinte, né? Esses 5 aspectos da mudança de lei, para que a gente, de forma didática, entenda em que pontos a lei foi cumprida, permanecida, né, ou que teve sua permanência, ampliada, ajustada e reformada. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento e trazer informações novas que a gente ainda não abordou nos vídeos anteriores. Então, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo e que Deus te abençoe.